Meus amigos, já pode entregar a taça pro Flamengo. Porque olha, o que aconteceu ontem, o cenário ficou muito complicado pro Palmeiras. O Flamengo meteu uma goleada no Sport, 5-1. O Palmeiras perdeu pro Santos, 1-0, um gol ali no final do jogo. Agora a diferença é de 3 pontos, mesmo número de vitória e faltando apenas 5 rodadas para acabar o Brasileirão. Agora eu te pergunto, comenta aqui qual a sua opinião. O Flamengo já pode ser considerado campeão brasileiro 2025? Eu acredito que não. Ainda tem muito jogo pela frente, mas que ficou muito difícil pro Palmeiras, com certeza ficou. O Palmeiras perdeu pro Santos, mano. Um time na zona de rebaixamento, desesperado para não ser rebaixado. O Palmeiras, por outro lado, mano, na liderança. A motivação de ontem foi péssima. O time não tinha a garra que deveria ter tido. Mesmo com o time reserva, cheio de desfalque por conta da data FIFA, mesmo jogando na Vila Belmiro, o Palmeiras não podia dar o mole que deu ontem. Teve um pênalti claro em cima do jogador do Palmeiras, mas eu não vou ficar batendo o martelo aqui por conta de erro de arbitragem, porque time que quer ser campeão mete gol, não pode dar uns vacilos igual o Palmeiras deu ontem contra o Santos. O Flamengo, por outro lado, começou o jogo perdendo. Na hora que eu olhei o placar assim, falei, caramba, já fiquei todo empolgado, mano. Aí, de repente, ainda no primeiro tempo, o Flamengo já empatou. Logo em seguida, o Sport já teve 2 jogadores expulsos. E no segundo tempo, meus amigos, no segundo tempo o desastre estava marcado já. O Flamengo meteu uma goleada com requintes de crueldade. Chutou o cachorro que já estava morto. O último colocado do Brasileirão, mano, não tem como, né? O Flamengo sacramentou a sua vitória e assumiu a liderança do Brasileirão 2025. Hoje o Flamengo ele tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tá jogando bem, tá confiante, mas ainda tem pedreira pela frente, ainda tem campeonato. O campeonato ainda não tá ganho não. Ainda tem muito jogo difícil. O Flamengo ele ainda vai jogar contra o Atlético Mineiro, lá na casa do Galo. Todo mundo sabe que a rivalidade entre os dois também é muito grande e o Galo não vai dar mole pro Flamengo. Vai ser um jogo muito difícil. Ainda vai ter um clássico contra o Fluminense, na casa do Fluminense. E o jogo que eu acredito que vai ser o mais difícil pro Flamengo desses 3 aqui que eu tô te falando. Das pedreiras dos últimos 5 jogos, vai ser contra o Mirassol, que até o momento no campeonato está imbatível jogando em casa. E vai ser o último jogo do campeonato, mano. Vai ser o último jogo da rodada. Esse jogo, mano, eu vou até fazer um react aqui. Eu vou até fazer um react porque vai ser muito top. Ainda mais se o Palmeiras também tiver ali equilibrado. E esse jogo vai ser depois da final da Libertadores, mano. Sendo que um desses dois já vai ter sido campeão. Agora, qual vai ter sido campeão a gente ainda não sabe. O jogo vai ser dia 29. Mas que vai ser um espetáculo esse final de campeonato. Emocionante vai ser demais. Mas e quanto ao Palmeiras? O Palmeiras já tá morto? Ainda tem chance? Eu acredito que tem muita chance sim. O Palmeiras também ainda tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro. Também tem um jogo difícil contra o Fluminense. Se bem que eu não tenho certeza se o Fluminense vai ajudar o Flamengo, né? Mas eu também pensei isso sobre o São Paulo, que o São Paulo não iria ajudar o Palmeiras. Mas o São Paulo foi lá, jogou contra o Flamengo, jogou de igual para igual, com chance de ganhar e empatou o jogo. Acabou ajudando o Palmeiras? Ajudou, mas o São Paulo tem os propósitos dele. Da mesma forma que o Fluminense também tem os propósitos dele, tem os seus objetivos, que no caso é ir para a Libertadores, se classificar. Então eu acredito que o jogo do Fluminense também vai ser muito difícil e o Palmeiras também vai ter um jogo muito difícil contra o Grêmio, que ainda não está 100% livre da zona de rebaixamento. Pessoal, vamos fazer uma simulação rápida aqui das últimas 5 rodadas do BR. Pessoal, eu tô aqui no simulador do Globo Esporte. Vamos fazer aqui a simulação rápida, beleza? Já tá atualizado, 34ª rodada, Flamengo 71 pontos, Palmeiras vice-líder, 68 pontos. 3 pontos de diferença, mesmo número de jogos, mesmo número de vitórias. Fechou? Já na 34ª rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, um clássico carioca e nacional logo de cara. E eu acredito que esse jogo aqui, o Flamengo vai ganhar do Fluminense. 1-0 pro Flamengo. Corinthians e São Paulo, 1-0 pro Corinthians.
Red Bull e Vitória, 1-0 pro Red Bull. Grêmio e Vasco, 1-0 pro Grêmio. Ceará e Inter, 1-0 pro Inter. Botafogo Sport, 1-0 pro Botafogo. Santos e Mirassol, 1-0 pro Santos. Santos está em alta, ganhou ontem do Palmeiras, está confiante. Ao contrário, o Palmeiras, mesmo não estando em alta, porque perdeu 2 jogos seguidos, um pro Mirassol e um pro Santos, só que agora precisa redimir. Tia Leila vai mandar o avião para trazer o restante do elenco, vai jogar com força total e o Palmeiras precisa ganhar, vai jogar contra o Galo, jogo difícil pra caramba, mas 1-0 pro Palmeiras. Bahia e Fortaleza, 1-1. Juventude, 0-1 Cruzeiro. Fechou? 35ª rodada, pessoal. Continua aqui. Flamengo com 3 pontos de diferença pro Palmeiras. Flamengo, 1-0 contra o Red Bull. Palmeiras, 1-0 contra o Fluminense. Fluminense vai tirar o pé, vai ajudar o Palmeiras. Mirassol e Ceará, 1-0 pro Mirassol. Inter e Santos. Mano, 1-1 vou colocar aqui esse jogo. Fortaleza e Atlético Mineiro, 0 pro Fortaleza, 1 pro Atlético Mineiro. Botafogo e Grêmio, 1-1 vou pôr aqui. São Paulo e Juventude, 1-0 pro São Paulo. Cruzeiro e Corinthians, 1-1. Bahia, 0, Vasco 1, Sport 1-1 com Vitória. 36ª rodada e continua a mesma diferença de 3 pontos entre Palmeiras e Flamengo. A disputa tá acirrada, pessoal. A disputa tá acirrada. Fluminense e São Paulo, 1-1. Corinthians e Botafogo, 1-1. Red Bull e Fortaleza, 1-1. Grêmio e Palmeiras. Pessoal, eu acho que esse jogo aqui, o Grêmio vai ganhar do Palmeiras de 1-0. O Grêmio ainda vai estar disputando aqui, ainda vai estar com medo da zona da degola, da zona de rebaixamento, vai jogar pra caramba e vai ganhar do Palmeiras. O Ceará vai perder pro Cruzeiro. O Vasco, 1-0 contra o Inter. O Internacional aqui, meu pai do céu, pelo amor de Deus. Internacional quase caindo pra 2ª divisão. O Santos vai ganhar do Sport. E aqui o Galo vai ganhar do Flamengo, pessoal. O Vitória vai perder pro Mirassol, 2-1. E a Juventude vai empatar com o Bahia, 1-1. Continua os mesmos 3 pontos de diferença entre Flamengo e Palmeiras. 37ª rodada do BR. Flamengo, 1-0 no Ceará. Palmeiras, 1-0 no Vitória. Red Bull, 0, Galo 1. Grêmio, 1-1 com o Fluminense. Fortaleza, 0-1 Corinthians. Vasco, 0. Não, Vasco vai ganhar do Mirassol por 1-0. Jogando em casa, Vascão. São Paulo e Inter. Mano, acho que eu vou dar uma moral aqui pro Inter, viu? Vou dar uma moral pro Inter. 9-0 pro dentro do Morumbi, mano. Cruzeiro e Botafogo. Mano, vou botar 1-1. Bahia e Sport. 1-0 pro Bahia. Juventude 1. Santos 2. Aqui o Santos escapa completamente. Na verdade já tá bem livre aqui. 46 pontos. 10 pontos de distância da zona de rebaixamento. O Santos já tá livre. Salvei o Santos e salvei o Internacional, né, pessoal? Agora, 38ª rodada, a rodada que vai decidir tudo. Palmeiras e Flamengo ainda com a mesma diferença. Flamengo é líder até a última rodada do Campeonato Brasileiro, pessoal. Fluminense 1-0 no Bahia. Corinthians 1-0 no Juventude. Mirassol, vamos deixar esse jogo aqui por último. Internacional e Red Bull Bragantino 1-1. Palmeiras e Ceará, vamos deixar por último. Botafogo, 1-1 com Fortaleza. Santos, já escapou, 1-1 com Cruzeiro. Atlético Mineiro e Vasco, 1-1. Vitória e São Paulo, 1-1. Sport e Grêmio, 1-1. E agora a hora da verdade. O Palmeiras vai ganhar do Ceará, 2-1. E o Mirassol, imbatível dentro de casa, 1-0. Contra o Flamengo. O Palmeiras assume a liderança novamente na última rodada do Campeonato Brasileiro
e é campeão.